Será que a saudade às vezes machuca mais do que o próprio relacionamento? Então você está ali tentando seguir em frente e de repente sente uma dor no peito, uma vontade de voltar, uma confusão que parece não fazer sentido. Mas se eu te dissesse que você sente não é exatamente saudade dele, e sim da versão de você quando estava com ele. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar por que a recaída emocional acontece, como que o cérebro te engana nesse processo e 3 passos simples para você sair desse ciclo, mas sem culpa, sem se perder e sem voltar para mais dor. Sou Adailto Soares, sou autor do livro Separação Consciente e eu já acompanhei centenas de mulheres que transformaram a saudade em liberdade emocional. E esse também pode ser o seu momento. Olha, essa pergunta, será que o que eu sinto é falta dele ou de quem eu era quando eu estava com ele? Ela pode parecer confusa no início, mas se você está vivendo a separação, talvez faça mais sentido do que qualquer outra coisa. Porque a gente acha que sente falta da pessoa, mas na verdade, e muitas vezes estamos sentindo falta daquilo que a gente vivia naquele momento, que é a sensação de pertencimento, a nossa rotina, a nossa identidade compartilhada. Mas será que voltar resolveria isso? Ou voltaria só a repetir a dor, os conflitos, o sofrimento? Talvez você esteja aí tentando seguir em frente, tentando ocupar a sua mente, mudar os seus hábitos, focar em você, na sua carreira, mas do nada vem aquele estalo. É uma lembrança, uma música, um cheiro, uma foto antiga e tudo volta. Você sente saudade, dá vontade de mandar uma mensagem, de dizer assim, oi, pensei em você. E por dentro aquele misto de medo, vergonha, dúvida. Você pode até pensar assim, será que eu tenho algo errado comigo? Será que é errado sentir isso? Será que eu estou regredindo? Não, você não está regredindo. Você só está vivendo um processo real de luto. E uma recaída emocional não é fraqueza. É só sua mente, seu coração tentando aí se reorganizar. A saudade é só a memória tentando reorganizar esse caos. Quando você pensa nele, seu cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Libera também a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do amor. É como se o seu corpo dissesse, olha, isso é bom, vamos buscar de novo? O problema é que o cérebro tende a apagar as partes ruins para economizar energia e aliviar o sofrimento. E aí que vem a armadilha. E veja só como esse processo pode acontecer. Primeiro é a idealização. Você começa a lembrar só dos momentos bons. Os jantares, as risadas, as brincadeiras, os apelidos. O cérebro apaga as discussões, a solidão a dois, a frustração acumulada. E ele faz isso para aliviar a dor. Mas é uma ilusão. Então pergunta para você, quando foi a última vez que você lembrou de algo ruim antes de lembrar de algo bom na relação? Segundo, é um vazio emocional. É o fim de semana sozinha, é o celular que não toca, é a cama vazia. Não é amor, é abstinência. É o seu sistema nervoso ainda condicionado a buscar aquela relação. É como alguém que parou de tomar café e no primeiro dia ele sente ali dor de cabeça. Não é falta de café de verdade, é o corpo se adaptando. Terceiro é a vontade de contato. Lá no fundo você quer saber se ele pensa em você, é uma curtida no post, é aquela mensagem inocente, é uma ligação disfarçada, mas em cada interação é como uma pequena dose de algo viciante. Dá aquele prazer imediato, mas também vai causar dependência. E o quarto é a recaída em si. Vocês voltam a se falar, às vezes até a se encontrar. Por um momento ali, tudo parece até fazer sentido, mas logo em seguida vem aquele mesmo vazio. Porque o problema não era a ausência, era o que estava presente naquela relação. O controle, a indiferença. E o quinto é o julgamento e a vergonha. E essa é a pior parte. É quando você se julga por ter voltado, quando você se sente
fraca, incoerente, perdida. E é aqui que muitas mulheres desistem de si mesmas. Mas deixa eu te dizer, recaídas fazem parte do processo. Elas não invalidam o seu avanço. Elas só revelam o que ainda precisa ser curado, aquilo que ainda dói. Uma cliente minha, vamos chamar ela de Marina para preservar, ela viveu isso por meses. E ela dizia assim: Dailton, eu tenho certeza que ele não vai mudar. Mas quando a saudade vem, parece que nada mais importa. E na terceira recaída, ela entendeu que não era sobre ele, era sobre ela, sobre a sua dificuldade de aceitar o fim, sobre a esperança de que ele mudasse, era sobre a sua carência. E o que ajudou? Claro, a nossa mentoria ajudou, mas eu passei um exercício muito simples para ela que você pode fazer também. Pedi para ela escrever uma carta para si mesma, lembrando exatamente o que tinha levado ela a sair daquela relação. Então, toda vez que a saudade batia, ela lia a carta. E aos poucos, aquela carta virou como uma âncora de poder. Você quer voltar porque você ama ou porque você tem medo de ficar sozinha? Então, essa é uma pergunta importante. O ego, ele odeia o vazio. Ele prefere o caos familiar ao silêncio do desconhecido. E ele te convence que é melhor um ex do que um nada. Mas a alma sabe. A alma, ela não quer o conhecido. A alma quer a verdade, ela quer o amor, ela quer a presença, ela quer o amor real. E tudo isso começa em você. Quando a gente entende o que está por trás da recaída, aí sim fica mais fácil a gente mudar, fazer algo a respeito. E o próximo passo seria acolher a dor, mas com presença, com compaixão. Não adianta nada você só saber o que está acontecendo. É preciso fazer algo a respeito, agir, mas com consciência. Para isso, eu quero te mostrar 3 passos simples que podem te ajudar a transformar a saudade em compaixão. Primeiro passo, anota aí, hein? Ancorar na verdade. Isso é uma ancoragem da verdade. Então você vai fazer uma lista dos motivos que fizeram você sair da relação e guarde essa lista com você. Naqueles dias de recaída, leia em voz alta. Isso vai romper essa sua ilusão. E tem uma dica aí que você pode, uma dica extra. Grave esse áudio, leia em voz alta e grave o áudio para que você possa ouvir sempre que sentir essa recaída, essa vontade de voltar. Segundo, canalize a saudade para si mesma. Use essa energia para se nutrir. Então, prepare um jantar, escrever é muito importante como você se sente, relembre os seus sonhos, seus desejos, cultive e desfrute a sua própria companhia. Você pode criar um ritual toda vez que bater essa saudade, acenda uma vela, coloque uma música que te acalma ou que te anime, faça um chá, escreva por 10 minutos tudo que você está sentindo. Gente, escrever é algo muito poderoso. Terceiro, reencontre, resgate a sua essência. Então, resgate as músicas, hobbies, partes de você que ficaram de lado aí nos últimos tempos. Não porque você precisa amar primeiro, mas é porque você está resgatando quem você é de verdade, a sua essência. E isso cura. Então, vou te dar um desafio de 7 dias, hein? Faça durante 7 dias algo que você adora fazer. Uma coisa que você gosta de fazer pelo simples prazer de fazer. Dançar, cantar, tomar sol, receber uma massagem. Então, toda vez que bater aquela vontade de mandar uma mensagem, pare, respire e pergunte a si mesma: o que eu estou realmente buscando fazendo isso? O que essa parte minha está buscando com isso? A resposta pode ser conexão, acolhimento, validação. Talvez você esteja tentando dar ao outro uma missão que é sua. Isso não é sobre o outro, é sobre você. Mas entenda, a recaída não é um erro, ela é parte da travessia.
é como você voltar atrás alguns passos numa trilha. Não significa que você desistiu, que você está voltando ou que você está perdida. Significa que você está aprendendo a caminhar agora com firmeza, com clareza. Então a recaída é o teste final desse ciclo. É o último sussurro da versão antiga sua tentando sobreviver. Mas você já não é mais aquela mulher. E é por isso que dói, porque você está renascendo. E renascer é isso, dá medo, mas também dá liberdade. Existe algo que chamamos de ciclo do apego nos relacionamentos, que é aquele padrão emocional em que você se prende não só à pessoa, mas à ideia dela. É a fantasia de que poderia ter sido diferente. E é justamente essa idealização que alimenta essa recaída. Quantas vezes você já pensou assim? Ah, mas ele me entendia como ninguém. Talvez agora ele esteja diferente. Então, esse tipo de pensamento não está vindo da sua parte adulta, da sua parte sábia. Ela vem da parte que a gente chama da criança ferida, da parte infantil, da parte que ainda busca reparação emocional, a parte que busca aprovação, pertencimento. E quando não curamos essas feridas, essa saudade vira um portal para a repetição. E é por isso que tantas mulheres acabam voltando para relações que elas já sabem que não funcionam. Não é porque elas são fracas, mas é porque o cérebro associa o que é conhecido à segurança. E a única coisa conhecida é o passado, sabia? Você só conhece o passado e ele é familiar. Por isso que nós temos a tendência de repeti-lo. Imagine que sua história seja como uma porta que você deixou entreaberta. Você saiu, mas não trancou. E toda vez que a saudade bate, você olha para aquela fresta, esperando que algo tenha mudado do outro lado. Mas a cura começa quando você tem coragem de ir lá e trancar, fechar essa porta. Não é com raiva, nem com mágoa, mas com amor. Amor próprio. Amor pela mulher que você está se tornando. E isso não significa esquecer. Significa deixar de visitar mentalmente um lugar que já não te pertence. Não é esse o seu lugar. Então, se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe também com aquela sua amiga que precisa ouvir isso e precisa de um apoio também. Se inscreve no canal. Tem um outro vídeo que eu falo sobre como proteger os filhos na separação. Ele também é importante para quem está passando por um processo tão difícil como esse. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.